Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Queria dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para essa família linda que nós temos, essa família da graça, essa família do Evangelho Eterno. Meu querido, muito obrigado, tá? Pela sua inscrição, obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu compartilhamento e obrigado por tudo que você tem feito por nós. Este canal é um canal abençoado porque eu agradeço a Deus por todos os momentos das nossas vidas. Estamos crescendo em graça, estamos crescendo na fé, no conhecimento e também no entendimento da palavra do nosso eterno Criador. Meu querido, hoje nesse vídeo eu quero falar de uma coisa muito importante. Quero falar de uma coisa aqui que realmente faz necessário, porque este assunto é muito sério. O diabo, ele não quer. Você já viu esse tipo de pregação? Hoje é comum você ouvir pregadores se direcionar a uma irmã ou a um irmão e dizendo assim: olha, minha querida, o diabo não quer que a irmã faça isso. O diabo não quer que o irmão faça isso. O diabo não quer que o irmão ouça essa palavra. O diabo não quer que a irmã ouça essa palavra. Meu querido, alguns pregadores, principalmente os pregadores pentecostais, eles, quando vão revelar alguém, geralmente eles ouvem uma parte. Às vezes a irmã, às vezes o irmão. Às vezes a irmã vai para esses templos sem levar o esposo. E às vezes o esposo vai sem levar a esposa. Aí eles começam a revelar tanta coisa que a própria pessoa que está ouvindo a revelação, suposta revelação, que a maior revelação é a Bíblia, não é? Acabou o ministério profético, acabou no período de João Batista. Jesus falou que João Batista foi o maior profeta e nem antes dele não tinha havido, nem depois haveria, não é? Então a lei e os profetas, Lucas 16, durou até João. Não foi João, o evangelista, não. João, aquele que pregou, João Batista, pregou no deserto. Então, é comum você ouvir isso. Então, eu começando a ver isso, eu comecei a fazer algumas perguntas. O que essas falsas profecias estão fazendo com os casais? Quando os pregadores ou as pregadoras, né? Hoje tem tantas pregadoras coach, né? Inclusive, tem pregadoras até mirins, né? Que sem entendimento nenhum da palavra, às vezes se tornam pregadoras, não é? E, de um certo ponto, tem feito uma grande destruição, uma grande arruaça no meio desse povo. Então, quando esses pregadores dizem essas palavras, eu quero perguntar: quem que disse isso a eles? Que o diabo não quer que você faça isso, não quer que você faça aquilo, o diabo não quer que você veja esse vídeo, o diabo não quer que você fale isso, o diabo não quer que você veja isso. Foi quem que falou isso para eles? Foi o próprio diabo? Foi o próprio? Quando eles usam essa palavra, eu queria saber quem que disse isso a eles. Então, meu querido, não existe mais o respeito com os casais. Quantas pregações, quantas mensagens, quantas revelações que você já deve ter ouvido por aí que tem destruído casais, tem destruído famílias, tem destruído relacionamentos. Então, acabou o respeito com os casais. Deus só está falando com um e não com o outro.
Às vezes você vai dentro de um templo religioso, aí quando existem as profecias, não é? Porque o culto religioso ele tem várias fases. Aí tem a fase do louvor, tem a fase que o pastor pede dinheiro, tem a fase, principalmente no meio pentecostal, tem a fase que as pessoas dão testemunho e tal, aí vem a hora das revelações. E na hora das revelações, quando é a revelação para a irmã, que é casada, não é? Às vezes, quem está entregando a profecia, suposta profecia, fala assim, minha irmã, Deus está te falando isso, Deus está te falando aquilo, o diabo não quer que a senhora faça isso, o diabo não quer, mas faça em nome de Jesus, cadê seu marido, cadê seu esposo? Aí, a irmã começa a ouvir tanta palavra, tanta profetada, que quando ela chega em casa, às vezes ela chega em casa com um olhar diferente com o marido. E às vezes o marido sem entender nada, fala assim, o que houve, minha esposa? O que está acontecendo? Mas às vezes, ela ouviu palavras negativas com respeito ao seu esposo lá no templo religioso. E ali começa uma desconfiança, uma discordância entre os casais, que muitas vezes termina na separação daqueles casais. Então, quando a profecia é direcionada ao homem, que a sua esposa não está do lado dele, às vezes o cara fala tanto com o esposo, que quando o esposo chega em casa, ele chega desconfiado com a esposa e começa a tratá-la mal. E a esposa, coitada, às vezes passou o dia inteiro trabalhando, quando chega em casa ainda tem que cuidar das coisas, e o marido está de cara virada para ela. Ele sai no outro dia cedo com a cara virada e ela não entende nada. Sabe por quê? Resultado daquelas profecias ou profetadas que ele ouviu na noite anterior. Então, por que muitos casais estão se separando? Geralmente, ou normalmente, é por causa dessas coisas. Eu já presenciei fato, meu querido. Eu estou falando isso porque eu já presenciei, quando eu estava no sistema religioso, pessoas que eram doentes psicologicamente falando, emocionalmente falando, porque nos templos religiosos, se você for prestar muita atenção a certos pastores, líderes religiosos, ou certos obreiros, tem gente lá dentro que são honestos e sinceros, mas tem lá dentro também tem gente filha da mãe, ou filho da mãe. Aqui no meu estado é comum, filho da mãe é uma expressão que quer dizer safado, sem vergonha, não é? Muitas vezes, esse dialeto. Então, às vezes, muitos casais estão se separando, isso aqui é sério, querido, porque dessas profetadas que os casais ouvem. Então, eu, quando pertencia ao sistema religioso, eu cansei de viver isso. Eu já vivi na própria pele, diante de Deus. Eu já vivi. E até hoje, não é? Se eu estivesse lá dentro, talvez eu também já teria passado por essa coisa. Meu querido, não é fácil não. Você tem que ficar monitorando, não é, as pessoas com relação ao seu cônjuge, né? Às vezes o cara é vagabundo, o cara é um sem vergonha, às vezes o cara é um safado, não é? Querido, é muito triste. Olha aí no YouTube, né? No próprio YouTube você vai encontrar vídeos em que casais são flagrados, não é? Ali em situações difíceis, pastores, líderes religiosos que estão traindo o seu cônjuge, não é? Porque lá dentro daquele alçapão é só a misericórdia de Deus. Então, eles não têm medido, não é? Dificuldades para entregar profetadas para os irmãos. Então, e ali começa aquela confusão. Então, hoje em dia, meu querido, o marido não pode mais cuidar da sua esposa. Hoje em dia, o marido não pode dar mais conselho à esposa. Porque eu, pessoalmente falando, eu converso muito com minha esposa sobre isso. Quando eu vejo que ela está pegando alguma amizade que não serve para ela, eu já chamo ela no canto, aqui em casa, e converso com ela. Ô, minha esposa, eu vou falar isso com você porque eu gosto de você, eu amo você, eu tenho que ter cuidado com você, eu tenho que te zelar,
eu tenho que zelar por você, eu tenho que te orientar. Essa amizade sua, olha, cuidado, cuidado, cuidado. Mas hoje em dia, o marido não pode mais cuidar da sua esposa, porque quando o marido dá conselho em casa, aí quando ela chega num templo religioso, dependendo do líder, o líder vai falar assim, que nada, minha irmã, o seu marido está doente por você, seu marido tem muito ciúme, seu marido está doente de ciúme, que não sei o quê. Aí a irmãzinha sem entendimento bíblico, muitas vezes ela cai na lábia do líder, ela cai na lábia do pastor. Às vezes tem um problema dentro de casa entre o casal, aí no outro dia ela vai para o templo. Aí chega lá, ela comenta para o pastor e alguns obreiros que teve uma desavença dentro de casa. Aí sabe o que muitos líderes fazem? Eles aproveitam a situação e começam a encher ela de conto da carochinha. A irmã fica doidinha. Ou o irmão, não é? O irmão fica doido. A irmã começa a menosprezar a sua esposa, a esposa começa a menosprezar o marido. Hoje em dia, meu querido, tá difícil. Tá difícil. Hoje em dia, você não pode nem mais cuidar da sua esposa com conselho, não. Vá dentro de alguns lugares e você vê o que está acontecendo. Eu vivi isso. Eu participei disso. Eu sei o que é isso. Eu posso falar. Fiquei 45 anos lá dentro. Quantos casais que eu já tive o desprivilégio de assistir separações? Quantos casais? Quantos líderes religiosos que eu já vi trair a sua esposa? Quantas esposas, coitadas, sem conhecimento, já afastou do seu marido porque foi dar ouvido ao conselho de alguns líderes religiosos? Meu querido, uma vez, eu vou contar uma coisa para você. Uma vez, eu e minha esposa estava passando uma situação difícil, não é? Não financeira, não econômica, mas assim, emocional mesmo, psicológica. E eu caí na besteira de conversar com o meu pastor, procurei o meu pastor para conversar com ele sobre a nossa situação, se ele podia nos ajudar com palavras, né? Você sabe o que ele fez? A primeira atitude foi levar o meu assunto para outros obreiros, mas no sentido negativo. Ao invés dele nos ajudar, ele levou o assunto para outros obreiros como se fosse uma fofoca. Meu querido, eu sofri na pele. Aí quando aconteceu de eu estar pesquisando no YouTube, né, algumas coisas, foi aí que eu encontrei o nosso irmão Geraldo Moraes com o vídeo Dízimo, você foi enganada. Ali que tudo começou. E eu chamei minha esposa, passei o vídeo para ela, aí ela falou, Alberto, tem coerência sim. E eu comecei a me aprofundar, e vim descobrir o preterismo, vim descobrir a escatologia consumada e fui me desligando, não é, do sistema religioso. E hoje, meu querido, eu e minha esposa vivemos bem, não é? Graças a Deus, sem vínculo com religião, denominação, sem vínculo com essas coisas. E fui abandonando tudo, né? Já saí do meu estado várias vezes para trabalhar e também fazer cursos, né, teológicos, não é? E achava que aquilo ali seria alguma coisa. A minha convenção, que na época eu era ligado à convenção, quis me consagrar por 3 vezes a pastor. Eu nunca quis, nunca aceitei, porque eu sempre entendi que os 5 ministérios, eles tiveram a sua validade até, né, o versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus, até que as pessoas chegassem ao conhecimento, do pleno conhecimento, da estatura do corpo, da varonilidade de Cristo. Ou seja, isso é uma posição espiritual. O entendimento, quando ele chegava pleno ao conhecimento das pessoas, os 5 ministérios deixavam de existir ou deixavam de ter valia. Pelo menos é assim que eu entendo, porque o verbo até, que é um verbo, né, intuitivo, que ele indica limite, espaço, tempo, até que todos, ou seja, os 5 ministérios, a validade era até que as pessoas chegassem em Hebreus 12, 22 e 23. Pelo menos é isso que eu entendo e é assim que eu vejo. Então, esses falsos profetas, não é? Eles interferem na relação dos casais, impondo obrigações ao homem ou à mulher.
Ó, você vê, hoje em dia, né, quando você entra dentro de uma alçapão desse, a primeira coisa que você vê são os dogmas, os estatutos, né, deles lá. Aí eles lá falam, interferem na sua roupa, na roupa da esposa, interfere, né, na nossa comida, nas nossas viagens, como nós devemos gastar o nosso dinheiro, quantas vezes que você tem que frequentar um templo, um assalpão desse, eles interferem em tudo, meu querido. Na criação do seu filho, na criação da sua filha. Eles interferem, né, em quantas vezes, né, você tem que ter uma relação íntima com a sua esposa. Meu querido, hoje em dia, dentro desses alçapões, se você não prestar muita atenção, você vai acabar sendo induzido por eles. É, meu querido. Então, esses falsos profetas interferem na relação dos casais. Estão interferindo na relação dos casais. Por isso que existem muitas separações. Muitos relacionamentos cristãos têm terminado por causa disso. Então, a Bíblia diz que quando o homem ama a sua esposa, a Bíblia diz que quando o homem ama a sua esposa, lá no capítulo 5 de Efésios, o versículo 27, 28 e 29. O versículo 29, sabe o que diz? Que quando o homem ama a sua esposa, é como se ele estivesse cuidando da sua própria carne. Efésios 5 e 28, é isso mesmo. Eu não estou com minha Bíblia aqui, queridos. Está um pouquinho longe, eu não vou pegar não. Então, fala isso, não é? Então, que quem ama a sua esposa, ele ama ou está cuidando da sua própria carne. Então, para você ter uma ideia, mas tem homens que ele prefere ouvir os conselhos de terceiros, mas ele não ouve a orientação de uma esposa. Ele não ouve a orientação, não é, do esposo, ela não ouve, ou às vezes não quer ouvir. Então, você sabe de uma coisa, queridos? O casal, dentro de quatro paredes, só interessa a eles. Você não pode deixar que terceiros venham interferir na sua vida. Porque o seu melhor amigo, a da irmã, é o seu marido. E a sua melhor amiga, ao esposo, é a sua esposa. Então, não vá nessa de achar que o homem, o pastor, ele tem mais acesso a Deus do que você. Quem disse isso? Quem disse que o pastor ele tem acesso a Deus melhor do que você? Não, querido. O véu do templo já se rasgou. A parede de separação, ela já foi derribada. Então hoje, o seu pastor ele não é melhor do que você diante de Deus, não, querido. Você tem que aprender isso. Da onde que você tirou isso? Que você, quando quer oração, você vai pedir ao seu pastor? Vai pedir aos obreiros? Vai pedir ao ministério? Meu querido, você, muitas vezes, é melhor do que o seu pastor. Tem mais entendimento, tem mais conhecimento. Então, por que você fica se subjugando ou fica se sujeitando a homem? Se você tem o acesso a Deus do mesmo jeito que ele tem. Só que ele não é melhor do que você. Não, querido, aprenda isso. Então, isso, meu querido, tem que acabar. Os líderes religiosos têm que responder judicialmente. Porque eu conheço casais que até hoje têm a vida destruída emocionalmente e psicologicamente porque foi dar ouvido a pastor, foi dar ouvido a líder religioso. Eu mesmo, tem líder religioso da minha cidade aqui que só misericórdia de Deus, tá? Eu sei de cada coisa que se abrir a boca, o relacionamento dele com a esposa é que terminaria. Mas para mim não interessa. Eu sei disso porque desde quando a gente estava no sistema. Mas para mim não interessa, porque ele tem uma convenção, ele tem um ministério. Então, se alguém tem que cuidar, tinha que cuidar disso, primeiro ele tinha que confessar a sua transgressão na carne, né? Primeiro ele tinha que confessar. Mas se ele não cuida em fazer isso, eu vou fazer? Nem vínculo nenhum com ele eu tenho, né? Ele é pastor de uma igreja. Então, o que acontece, meus queridos? Hoje em dia, a única solução
para que os casais vivam bem e a mulher não fica dando ouvido a líder religioso e a pastor, é você estudando a palavra. Ao homem também. O homem deve amar a sua esposa, cuidar da sua esposa como se fosse a sua própria carne, não é? Compartilhar as alegrias, não é? As tristezas, as dificuldades financeiras ou não é? Só assim. Então esse negócio de pastores ficar dizendo, olha minha irmã, o diabo não quer que você ouça essa pregação, o diabo não quer que a senhora ouça esse conselho. Tira isso da sua cabeça, querido. Quem disse isso ao pastor foi o próprio diabo? Foi o diabo que falou com ele? Porque Deus não foi. Deus não foi. Então o evangelho eterno, no evangelho eterno, como que aconteceu? O anjo proclamou e nós divulgamos, não é? Então é assim. Então esse assunto para casais, não é? Nós temos que aprender a ser direcionados pelo Espírito Santo. Tá bom, meu querido? Então esse aqui é um assunto para as famílias cristãs e que você possa compartilhar. E se foi útil para você, eu só vou saber se você viu esse vídeo até o final, se você deixar uma palavra aí. Deixa um comentário assim, Deus abençoe a minha família. Deixa um comentário assim, Deus abençoe a minha família. Aí eu sei que você viu o vídeo até o final, tá bom? Tudo bem? Tudo na graça? Tudo na paz? Irmão Cláudio Mendes, um grande abraço e a todos os nossos irmãos que estão também cuidando em divulgar o Evangelho Eterno e a graça de Deus. Evangelho Eterno é isso. O anjo proclamou e nós divulgamos. Só isso. Graça eterna. Amém.